Pode parecer extemporâneo ainda estar tratando da inspeção que o TCU faria no Banco Central em relação à decisão de liquidação extrajudicial do Banco Master. Mas é que ficou um fio solto que não vi nenhum portal de notícias apontar e que coloca uma pá de cal no fato de que o TCU nunca teve a competência para fazer um trabalho que resultasse na revisão dessa decisão do Banco Central, o que já foi reconhecido publicamente pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego. Trata-se de uma decisão tomada pelo plenário da Corte de Contas em 28 de maio de 2025, que confronta a decisão do ministro Jonatas de Jesus, de dezembro do ano passado, em realizar a tão questionada inspeção no Bacen. Meu nome é Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde as análises estão amparadas em minha experiência de mais de 30 anos no segmento financeiro, sendo que desses, 20 anos em auditoria. Então, vou colocar na tela o acórdão 1171 do final de maio de 2025 para realizar esta análise. Então, temos aqui uma representação apreciada pelo plenário do TCU no dia 28 de maio de 2025. Foi uma representação formulada pela deputada federal Caroline Detoni e pelo deputado federal Carlos Jordi, em nome da liderança da minoria da Câmara, com vistas a que o tribunal apurasse eventuais irregularidades na operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB, e potenciais riscos sistêmicos ao Fundo Garantidor de Créditos, FGC, com possível omissão do Banco Central do Brasil em seu dever de supervisão prudencial. A representação fundamentava-se na possível omissão regulatória por parte do Banco Central do Brasil, no caso do Banco Master. Então, os representantes apontaram como sinais de alerta a captação agressiva de recursos por meio de CDBs com taxas superiores à média do mercado, o que sugeriria uma busca desesperada por liquidez. A concentração dos ativos da instituição em recebíveis classificados como de alto risco. E 3. O passivo do banco representaria risco substancial à saúde do sistema financeiro e que apenas a aquisição pelo BRB evitaria a falência da instituição e acionamento do FGC. Essa possível omissão do Banco Central comprometeria não apenas o equilíbrio do sistema garantidor, mas também a credibilidade da garantia oferecida aos depositantes. Qual a argumentação utilizada pela Caroline Detoni e pelo Carlos Jordi? De que a competência do TCU para atuar no caso em questão encontraria respaldo de que o Fundo Garantidor de Crédito conta com a participação de bancos públicos federais, e que, nesse contexto, eventuais contribuições extraordinárias ao Fundo Garantidor poderiam acarretar ônus indireto ao erário. Eu acho que aqui eles forçaram a barra e foram o vínculo que eles encontraram para tentar propor uma fiscalização do TCU no Bacen. Por fim, os representantes solicitam que a. Seja realizada auditoria para apuração de irregularidades na operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. B. Seja verificada a exposição real do FGC e o eventual comprometimento do patrimônio da entidade. C. Seja apurada a atuação do Banco Central quanto à omissão do dever de supervisão prudencial sobre a instituição adquirida. Aí sim, aqui sim, o TCU tem competência de avaliar se o Banco Central está adotando os procedimentos que lhe competem em relação à sua atuação prudencial no sistema financeiro nacional. E D. Os responsáveis sejam responsabilizados na hipótese de serem constatadas irregularidades e as conclusões sejam encaminhadas aos órgãos de controle competentes. Qual foi a conclusão? O documento não deve ser reconhecido como representação por não preencher os requisitos previstos no artigo 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista que não encontra acompanhado de indícios suficientes concernentes às irregularidades ou ilegalidades apresentadas. Eles frisaram competir ao TCU avaliar a forma como o Banco Central desempenha suas funções essenciais, como, por exemplo, garantir a solidez e a eficiência do sistema financeiro nacional, e que essa competência não abrangeria a operação da aquisição do Banco Master pelo BRB, Banco Público do DF, nem o Fundo Garantidor de Crédito, entidade privada sem fins lucrativos. Além disso, não se verificam irregularidades ou ilegalidades nos elementos trazidos nos autos perante a Corte. Lembrando que isso é em maio de 2025. Então, não obstante a proposta de não conhecimento da presente representação, esta unidade técnica proporá realização da auditoria no Bacen com o objetivo de examinar os riscos do aumento de depósitos a prazo e seus possíveis impactos no Fundo Garantidor de Crédito e outros instrumentos utilizados para garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional. Então, apesar dos técnicos do TCU sugerirem o arquivamento das representações, eles achavam que tinha material suficiente para avaliar o risco do aumento de depósitos em CDBs com impacto no Fundo Garantidor de Crédito. E vamos ver agora o que o ministro Jonatas de Jesus, como relator, concluiu. Ele aponta que, até o momento, nenhuma evidência técnica sugere falhas de governança ou de gestão da atuação do Banco Central.
Isso é a posição do ministro Jonatas de Jesus em maio de 2025. Não identifico, portanto, fundamentos suficientes para ordenar, neste momento, uma auditoria no Banco Central. Nada impede, entretanto, que a CGSEX, se vier a levantar elementos concretos que indiquem lacunas de governança e de supervisão, submeta a proposta de fiscalização ao plenário. Então, esse foi o voto do ministro Jonatas de Jesus em 28 de maio de 2025, que foi aprovado pelo plenário do TCU naquela data. Diante disso, surge uma pergunta que não é política, mas lógica. Por que, naquele momento, o Tribunal de Contas da União foi tão categórico em afirmar que não havia indícios suficientes, que não havia interesse público configurado e que não competia à Corte avançar sobre aquele tema? Lembrando que em maio de 2025 o Banco Central estava avaliando a operação de compra de 58% do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. Ou seja, uma inspeção naquele momento do TCU no Bacen, mesmo que em aspectos envolvendo a atuação do Banco Central em questões prudenciais, possivelmente poderia impactar ou até inviabilizar aquela operação de compra do Master pelo BRB. Neste contexto, o tribunal decidiu que não lhe competia avaliar a aquisição, pois não havia indícios suficientes e não lhe competia avaliar tais questões. Estranhamente, quando o Banco Central, em 18 de novembro de 2025, decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master, na sequência, em dezembro, o TCU muda radicalmente de posição, passando a agir de forma completamente diferente. Em 19 de dezembro, o ministro Jonatas de Jesus decide realizar uma inspeção, invocando urgência. Para mim, o que mudou não foram os riscos do Banco Master, pois as operações fraudulentas e CDBs com taxas super generosas estavam lá, encobertas por uma névoa que, misteriosamente, até meados do primeiro semestre de 2025, cegava a visão dos órgãos reguladores e fiscalizadores, que somente se dissipou quando o BRB ousadamente divulgou que iria socorrer o Banco Master, disfarçando a operação como uma aquisição que iria render ótimos frutos para seu acionista principal, o Distrito Federal. Mas o que mudou mesmo entre a decisão do TCU de 28 de maio e de dezembro de 2025 foi a decisão do Banco Central de liquidar extrajudicialmente o Banco Master. Diante desta mudança radical de posicionamento do TCU entre maio e dezembro, é legítimo, portanto, levantar as seguintes hipóteses. Repito, hipóteses. Será que, enquanto a aquisição pelo BRB estava em análise, o TCU optou por uma postura de autocontenção para não interferir em possível decisão do Banco Central favorável à transação? E será que, uma vez decretada a liquidação, não deixando nem mesmo a opção de Daniel Vorcaro vender o banco para outro desavisado e ainda lucrar alguma coisa com o espólio do banco, as forças ocultas que Vorcaro amealhou nos últimos anos pressionaram o TCU para que ele agisse? Essas hipóteses não dependem de juízo moral. Elas decorrem apenas de uma reflexão da sequência objetiva dos fatos. Se o TCU entende que não pode avançar quando uma operação está sendo analisada pelo regulador, mas passa a avançar quando o regulador decide, cria-se uma simetria perigosa. Isso não é controle externo clássico, isso é revisão indireta de mérito. E essa é exatamente a linha que o TCU disse, em maio, acertadamente, que não poderia cruzar. Ao mudar de entendimento sem explicar o porquê, o tribunal abriu uma brecha perigosa. Uma brecha em que decisões técnicas passam a ser questionadas não pelo que são, mas pelo momento em que são tomadas. Ao tentar reagir à liquidação do Banco Master, o TCU fez exatamente aquilo que deveria evitar. Colocou-se no centro de uma disputa que não fortaleceu o controle, mas enfraqueceu a previsibilidade institucional, além de dar ao cidadão brasileiro, que entende um pouco do sistema financeiro e de atuação dos órgãos reguladores, o direito de desconfiar que a decisão de dezembro teve motivação política e não técnica. Talvez, repito, talvez, em razão de toda a blindagem que Daniel Vorcaro construiu contratando políticos proeminentes para lhe prestar consultoria, patrocinando eventos do judiciário e contratando escritórios de advocacia renomados a preço de ouro. Quando teve que recuar por meio de uma reunião teatral entre o presidente do TCU, Vital do Rego, o ministro do TCU, Jonatas de Jesus, e o presidente do Banco Central, no dia 12 de janeiro, ficou aquela sensação de que o tiro do TCU, dado em dezembro, saiu pela culatra, pois muito provavelmente os auditores do Tribunal de Contas validarão o processo de avaliação do Banco Central da operação de compra do Master pelo BRB, como também na decisão que culminou com a liquidação extrajudicial do referido banco. Então, existiu ou não uma incoerência entre a decisão do TCU de 28 de maio de 2025 e aquela adotada pelo ministro Jonatas de Jesus no final de dezembro do mesmo ano?
Escrevam aqui no campo de comentários se gostaram do vídeo. Peço dar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar. Fiquem bem e até a próxima.